Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, possa mais uma vez estar falando ao nosso coração. Hoje nós estaremos concluindo uma série de exposições que nós temos feito aqui no livro do profeta Malaquias. E para isso eu chamo a sua atenção para o capítulo 4 do último livro do Antigo Testamento, do livro de Malaquias. Nós estaremos lendo os versículos 4, 5 e 6. Gostaria que você, juntamente conosco, nessa noite, pudesse acompanhar a leitura do texto. Nós estaremos meditando nesses 3 versos apenas, que propositalmente eu deixei para o final, para que nós pudéssemos concluir esse livro no dia de hoje, nesse domingo. A palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Convido você a fazer mais uma breve oração comigo nessa noite. Senhor, aqui está a Tua palavra, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez Tu possa falar aos nossos corações, tanto aos pouquíssimos irmãos que estão aqui conosco no templo, como aos irmãos que se reúnem de forma remota conosco nesse culto de louvor e graças ao Teu santo nome. Faz isso nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração segundo o Teu poder, e que no final Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso de número 4, quando Malaquias escreve: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Interessante que no verso 5 ele diz: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor. É bom a gente notar que no verso 4, antes do veredito final que Deus diz no verso 5, que virá o dia do Senhor, entenda dia do Senhor aqui como dia do juízo, antes do veredito final, Deus chama o seu povo pela sua palavra. É isso que está nos dizendo o versículo 4. Nos dias de crise, nos chamados dias maus, o Senhor nos conduz a olharmos para a sua bendita palavra. Eu fico muito atento ao que é ministrado ao nosso coração através desse lugar, através das ministrações que são feitas aqui. E só para lembrar a você, pregações breves que nos foram feitas hoje pela manhã, nos dias maus, nos dias de crise, nos dias de pandemia. O que nos disse a palavra do Senhor nessa manhã? Que nós deveríamos, mesmo nesses dias, ou talvez principalmente nesses dias, continuarmos perseverantes na oração e ao mesmo tempo testemunhando da sua palavra. Terça-feira passada, Deus usando a vida do pastor Jamerson, o que é que Deus falou ao nosso coração nos tempos de crise, nos tempos, irmãos, nos chamados dias maus. Eu posso resumir em uma frase que não é minha, de Charles Spurgeon. Eu posso parafraseá-la, o que o pastor Jamerson ministrou ao nosso coração na terça passada. Aquele que nos mandou jogar a rede é o mesmo suficiente para enchê-las de peixe. Por essa razão, nós não devemos viver ansiosos. Hoje fazem 8 dias, o que foi que a irmã Janeide pregou aqui, nos lembrou, entre outras coisas, que nós devemos lembrar, que nos tempos de crise, nos tempos de dias maus, nós temos que lembrar que nós não chegamos em casa ainda, que nós somos forasteiros. Então, o que esse verso 4 do texto, dessa pequena porção de Malaquias tem a nos ensinar? O seguinte, que nos dias de crise, temos que nos voltar mais para a bendita palavra de Deus, e Deus nos chama pela sua palavra. Então, com base aqui no verso 4, fica algumas coisas claras ao nosso coração. Primeiro, qual o propósito da lei?
Qual o propósito da palavra de Deus? Nos conduzir a Cristo, nos conduzir para mais perto de Deus. Qual a autoridade? Porque eu tenho e posso confiar cegamente, abertamente, sem reservas, na lei ou na palavra de Deus, porque foi Deus que nos deu. É isso que está nos dizendo aqui o verso 4. E interessante também, qual a recompensa que nós temos, qual a recompensa de nós temos de nos voltarmos para a lei ou nos voltarmos para a palavra? Simples. Os estatutos e juízos de Deus, é o que isso Malaquias está dizendo no verso 4, estão nela, ou seja, as bênçãos e a maldição. Lembra-se do que eu preguei anteriormente? A aliança de Deus conosco continua. Se nós formos desobedientes, virá maldição sobre a nossa vida. Se nós formos obedientes, com certeza bênçãos virá sobre a nossa vida. O que chama a atenção nesse texto aqui inicialmente, é que antes do juízo final, antes do dia do Senhor, preste atenção nisso, Deus chama a todos ao arrependimento, através da sua palavra. E só há uma maneira de nós nos prepararmos para esse grande dia, o dia do Senhor aqui, ou seja, entenda, o dia do juízo. Só há uma maneira para nós fazermos isso. Qual, pastor? Voltarmos para a palavra de Deus. E como nos foi ministrado hoje pela manhã, vivermos de acordo com essa palavra. Eu sei que você sabe, se você acompanhou as ministrações aqui que eu fiz nesse livro, que o povo aqui estava vivendo também tempos difíceis. Quando Malaquias é levantado por Deus, o povo ao qual Malaquias era o povo de Deus, é designado a pregar, vivia tempos de escassez. Contudo, tanto quanto aquele povo, há 2.400 anos atrás, nós também estamos experimentando um tempo de escassez. É verdade isso. Mas eu tenho algo a lhe dizer nesse tempo de escassez. O quê? Em tempos difíceis, um filho de Deus, ele não é uma vítima. Ele sempre é um aprendiz. Quando nós enfrentamos dificuldade, nós não devemos nos fazermos de vítimas, mas sabemos que nós somos alunos. Sabemos que Deus tem algo a nos ensinar. É muito louvável nós pensarmos dessa forma. E eu gostaria nessa noite de, sinceramente falando, o que Deus, irmãos, tem nos ensinado durante um ano e pouco que nós estamos vivenciando essa pandemia. Eu elenquei aqui pelo menos 3 coisas, eu sei que tem mais. Mas primeiro, parece que Deus está nos ensinando, ou melhor, nos lembrando, preste atenção, que nós não temos o poder sobre a manutenção da nossa vida. Nenhum de nós que estamos aqui, é possível que a gente acrescente 1 segundo à nossa existência, nem diminua 1 segundo. A manutenção de nossa vida biológica não depende da capacidade humana, intelectual, seja lá qual for, do ser humano. Segundo, nós temos aprendido também, pelo menos eu, que nós deveríamos valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado. Essa pandemia tem nos ensinado isso. Pessoas que amamos, ou até mesmo aquela que não amamos, que não nos ama, nós deveríamos desprender mais a essas pessoas, não só amor, mas perdão. Sabe por quê? O tempo é um tesouro, o tempo é um bem escasso. E nós não temos muito tempo, irmãos. Eu não sei, eu acho muito difícil quem está me ouvindo e quem está aqui presencialmente, você viver mais 100 anos. Embora nós vivêssemos mais 100 anos, seria rápido demais. Nós não temos muito tempo aqui. A nossa vida é passageira, o tempo é um bem precioso. Nós devemos remir, aproveitar mais o tempo. Terceiro, foi falado aqui através da irmã Janeide, e eu aprendo isso nessa pandemia, eu lembro, melhor dizendo, porque 1 Pedro, capítulo 1, deixa isso muito claro. Nós somos forasteiros, irmãos. Porque nós sofremos ainda aqui, porque nós não estamos em casa, irmãos. Porque nós nos decepcionamos aqui, porque nós não chegamos em casa ainda. Irmão, um forasteiro, ele é estrangeiro. Ele não tem aqui na terra cidade permanente. Ele não tem residência fixa. Nós verdadeiramente, nós não chegamos em casa. E parece que essa pandemia
quer abrir os olhos dos cristãos o seguinte: olha, que nós ainda estamos caminhando para a cidade santa, que nós ainda não chegamos na nossa casa, no nosso lar verdadeiro. Então você poderia me perguntar isso, Deus falou ao meu coração: como me preparar para o dia do Senhor? Como me preparar para o dia do juízo? Eu sei que ainda não existe um juízo de Deus agora sobre a terra, como no dia final, não. Mas como se preparar para o dia do juízo, ou como se preparar para o dia mau? Parece que Malaquias no verso 4 diz o seguinte, parece não, ele diz isso, né? Nos lembrando da aliança que Deus fez conosco e que nós fizemos com Ele. Olha o que ele diz no verso 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu povo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Como, irmãos, passar por esses dias maus, como passar por esse dia tenebroso ainda crendo, lembrando que a palavra do Senhor é verdadeira, lembrando que nós fizemos um selo, aliás, uma aliança, meu irmão, não com um Deus morto, não com um Deus que perdeu o controle por conta de um vírus, jamais, mas nós fizemos uma aliança para ser o povo dele, e ao mesmo tempo ele fez uma aliança conosco, de ser o nosso Deus. Essa aliança foi selada pelo sangue do seu próprio Filho. Então nós temos que nos lembrar disso. Nós não somos um povo sem dono, nosso barco não está à deriva, nós não estamos perdidos, irmãos, nesse panteão de informações, não, nós estamos seguros porque nós temos um Deus, irmãos, fiel, e nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Então lembre-se disso. E gostaria de lhe dizer algo aqui muito legal para a sua vida. Não tem como nós melhorarmos com um verniz de religiosidade. Não, nós precisamos em todo e qualquer momento ser lapidado pelo carpinteiro de Nazaré. Nós temos todos os dias, tudo o que tem acontecido na nossa vida, Deus não tem passado um verniz na sua igreja, não, Deus tem lapidado como um carpinteiro a sua igreja, e louvado seja Deus por isso, porque nós estamos sendo lapidados. Então lembre-se da lei de Moisés, lembre-se do que passaram pessoas antes de nós para serem moldados segundo o caráter de Cristo. Nós estamos, irmãos, nesse momento sendo moldados, lembre-se disso. E o verso 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Inicialmente ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E eu fiquei pensando, por que o profeta Elias foi citado aqui? Por quê? Por que não outro profeta? Por que não Isaías? Por que não Eliseu? Por que necessariamente o profeta Elias? Porque eu não sei se você lembra que eu já falei aqui em vezes anteriores, em oportunidades anteriores, pregando nesse livro. Tudo no livro de Malaquias desemboca no culto. Tudo no livro de Malaquias é uma restauração ao culto público. Por essa razão ele diz o seguinte, né? Ele fala sobre Elias. Por quê? Porque Elias chamou o povo ao arrependimento. Foi Elias que matou os profetas de Baal e restaurou o culto em Israel. Portanto, Elias, ele é o símbolo de um profeta verdadeiro. Por essa razão, de propósito, Malaquias cita aqui Elias, porque já disse, Elias é o símbolo da purificação do culto. Elias é o símbolo de uma pessoa que tem uma fé verdadeira. Por essa razão, ele é aqui lembrado. Mas quem era Elias aqui? Essa profecia estava dizendo a respeito de quem? Quando ele diz o seguinte, olha, lembrai, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Será que era Elias em carne e osso? Não. Será que Elias iria retornar e pregar de novo para Israel? Não. Mas alguém que viria no mesmo espírito de Elias, alguém que seria inserido no meio do povo de Deus, no mesmo contexto que Elias. Pense o seguinte, Elias era um sujeito possivelmente rude, grosseirão, vindo de Tisbé, que pregou quando um rei apóstata estava no trono, Acabe. Na realidade não era Acabe que mandava no reinado, era sua mulher Jezabel, e o povo vivia em apostasia. Aí eu lhe chamo a atenção para esse Elias aqui, que foi profetizado, não é o Elias em carne e osso, mas João Batista. João Batista vem no mesmo espírito de Elias, vem no mesmo contexto de Elias.
tanto quanto Elias, João Batista era uma figura meio exótica, meio diferente, né? Se vestia de pelos de camelo, comia gafanhoto com mel, e ele é introduzido no meio do povo de Deus no mesmo contexto. Quem está no trono? Um rei apóstata, o rei Herodes. Quem mandava era Herodes de maneira alguma, quem mandava era sua amante. E quando você olha para o contexto do povo, não era diferente o contexto do povo no tempo de João Batista para o povo de Deus no tempo de Elias. Havia uma apostasia. Então Elias aqui é uma referência, eu posso lhe dar base bíblica para isso, você pode ler em casa acerca disso que eu estou dizendo, era uma referência a João Batista. Malaquias está falando aqui de algo que aconteceria 400 anos depois, é uma profecia acerca da pessoa, do ministério de João Batista. Base bíblica para isso, Mateus capítulo 17, do verso 10 ao verso 13, ou Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas o que me chama a atenção também aqui no verso 5, é que, o que ele diz aqui, que esse ministério que viria, ele seria um ministério abençoado, esse ministério de João Batista. Por quê? Porque ele converteria o coração dos filhos aos pais, e converteria também o coração dos pais aos filhos. Irmãos, antes do dia do juízo, como Deus é lindo, há um dia do juízo, irmão, por vir. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Desde o momento em que Jesus colocou os pés aqui na terra, os últimos dias foram abertos. Mas Malaquias fala aqui acerca de um dia final, um dia do juízo. E antes que esse dia venha, como Deus é maravilhoso, Deus chama o seu povo ao arrependimento. O que é que eu aprendo aqui? Pouquíssimas pessoas estão aqui conosco, não sei quantas estão de forma remota, no Instagram ou no YouTube nos acompanhando, mas veja bem que Deus te reuniu e me reuniu nesse dia 28 de março de 2021, dizendo a mim e a você o seguinte: antes que venha o grande dia, o dia do juízo, Deus está nos providenciando o dia de graça. Como Deus é maravilhoso! Em cada período da história, Deus envia mensageiros para chamar o seu povo ao arrependimento. Nos dias de Malaquias, o Elias do tempo de Malaquias era Malaquias. Interessante que, se você olhar para a história da igreja, por exemplo, na reforma do século XVI, quem veio no espírito de Elias? Quem veio com as palavras de chamamento de arrependimento, assim como Elias, assim como João Batista? Quem veio? Homens como Lutero, homens como João Calvino, homens como John Knox. No século XVIII, quem Deus levanta no mesmo espírito de Elias? Homens como John Wesley, homens como George Whitefield. Veja como Deus é maravilhoso. Aí você me pergunta: pastor, e hoje? Quem são os Elias de hoje? Irmãos, são os pregadores que se mantêm fiéis. São pessoas que Deus tem usado para mim, são pessoas que Deus tem usado para você, nos chamando ao arrependimento, dizendo em alto e bom som: virá o dia do juízo, portanto se arrependam, consertem a vida de vocês, mesmo que vocês estejam dentro da igreja. E se sua vida está desconcertada, conserte. Os Elias de hoje são os pregadores fiéis, aqueles que não são bajuladores, são educados, é verdade, mas ele chama ao arrependimento através da exposição da palavra. Irmãos, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, nos reunir mesmo de forma remota, num dia como hoje, dizer a mim e a você o seguinte: virá um dia de juízo, mas antes que esse dia lhe chegue, Deus tem preparado dias de graça para a igreja do Presidente Médici, não só para o Presidente Médici, mas para o mundo. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo, irmão, exposta. Deus está chamando o povo ao arrependimento. E você me perguntaria algo, tipo assim: pastor, onde começaria essa transformação de Deus? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso 6. Malaquias escreve o seguinte:
que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tanto João Batista e principalmente Jesus, ele traz uma mensagem de chamamento ao arrependimento. E você me perguntaria uma coisa aqui nessa noite: pastor, onde começa a transformação do povo de Deus? Você sabe aonde? Na família. Veja que interessante aqui. Voltar-se para Deus, arrepender-se, implica no seguinte: a restaurar relacionamentos dentro de casa. É isso que Malaquias está dizendo. Malaquias era judeu, ele estava pregando para judeus. E no judaísmo, o lar era um centro de ensino sobre Deus e sobre a sua palavra. E na nova época, ou seja, quando o Messias veio, ele veio implantar uma mensagem capaz de unir a família em torno de uma pessoa. Qual pessoa? Jesus Cristo. O que é que eu estou querendo dizer aqui com base nesse verso 6, irmãos? Preste atenção. O evangelho começa no lar. A gente pensa que o evangelho começa no templo, não. O evangelho ele começa no lar. Se o nosso evangelho não funciona bem no lar, ele não funcionará bem em lugar algum. Não adianta você pregar bem se você não está bem em casa. Não adianta a gente louvar bem se nós não estamos bem em casa. Não adianta nós orarmos, por exemplo, um esposo orar e tratar mal a sua esposa, porque nem a oração dele é respondida. Veja como é sério isso. A transformação do povo de Deus, implica em restaurar primeiro os relacionamentos domésticos. É isso que Malaquias está nos dizendo. E gostaria também de estender isso aqui na igreja. A igreja, meus irmãos, ela também é comparada a uma família. Nunca esqueça disso. E eu conheço pessoas que não querem congregar, mas eu tenho algo a lhe dizer aqui: ninguém na face da terra é tão santo, tão santo, tão santo, que não caiba dentro de uma igreja. Eu e você, eu não, eu não mais, você vai entender por quê. Você, que é solteiro, pode e deve escolher até com quem casar, mas você não pode escolher com quem congregar. A igreja, ela é uma família. Interessante que nesse verso 6 aqui, a condição dada por Deus para a suspensão da maldição que estava sobre aquela terra era o quê? Era exatamente essas conversões recíprocas dentro do lar. Que conversões, pastor? Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora, deixe-me lhe fazer aqui a seguinte observação. Primeiro ponto: como é o coração de um pai ou de uma mãe convertida aos filhos? Como se comporta um pai e uma mãe que verdadeiramente se relaciona bem com Deus e, como consequência disso, relaciona-se bem com os filhos? Como é esses corações, ou como são esses corações de pais e de mães? Primeiro, são pais que dão mais valor aos filhos do que às coisas. É interessante a gente pensar sobre isso. Hoje na nossa sociedade nós vivemos uma inversão de valores. Na época de Malaquias, meus irmãos, o povo de Deus também olhava para a prosperidade dos pagãos e ficavam babando. Olhavam para as nações ímpias que estavam ao redor deles e diziam: por que nós não temos as mesmas coisas? Por que nós não desfrutamos dos mesmos bens? Não é diferente hoje. A nossa sociedade ignora Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Quando deveria ser diferente. Nós deveríamos usar as coisas, amar as pessoas e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas infelizmente não é assim. Existe uma esquizofrenia dentro dos lares e, pasmem, até dentro dos lares cristãos. Nós esquecemos dos cônjuges. Nós estamos casados. Muitos de nós estamos casados, mas não temos cuidado dos cônjuges. Pior, nós esquecemos também dos filhos.
Isso muitas vezes acontece por quê? Porque corre-se atrás de bens materiais. Eu não estou dizendo que é errado, mas isso não é o mais importante na sua vida. Nessa corrida, irmãos, substitui-se o quê? Substitui-se relacionamento familiar por conquista financeira. Eu vi uma foto de uma pessoa, ninguém da nossa igreja, em uma concessionária aqui de Campina Grande, ele de um lado, a esposa do outro, um carro novo no meio, e ele balançando uma chave, todo alegre. Qual era a frase em letras garrafais? Finalmente conquistamos. O carro novo estava lá. A família, o casamento, o relacionamento entre cônjuges, relacionamento com os filhos, totalmente desgastados. Não existe. Esse exemplo que eu dei aqui é a cara da nossa sociedade. O que é que eu estou querendo dizer? Quanto mais se sobe na vida financeira, menos se cuida ou gasta tempo com o cônjuge ou com os filhos. Atente para o que eu vou dizer aqui, não precisa você abrir. O Salmo 127, verso 3. Salomão diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu gostaria de, nesse momento, falar especificamente para você que tem o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, eu gostaria nesse momento de falar especialmente para você que é cristão. Eu, na qualidade de cristão, eu não conheço nenhum cristão verdadeiro que se tornou mais feliz porque tinha uma casa e conseguiu 3, porque tinha um carro e conseguiu 4, porque tinha um emprego de um salário mínimo e conseguiu 10, mas ao mesmo tempo vê os filhos perdidos. Eu não consigo, na minha mente, entender como um cristão verdadeiro não consegue se entristecer se ele está perdendo o que ele tem de mais importante na vida, os seus filhos. Não consigo. É mais ou menos isso aqui que Malaquias está dizendo. Que quando o Evangelho vier, ou entrar dentro da sua casa, ele converterá o coração dos pais, entenda, pais e mães, aos filhos. É mais ou menos o seguinte, tem um provérbio que diz o seguinte: é melhor comer um prato de hortaliças onde há amor, do que fartar-se com banquetes onde há contendas. Não adianta nós termos filhos brilhantes, inteligentes, formados, lindos, maravilhosos, educados, famosos, mas filhos de Belial. Eu não consigo ver um pai ou uma mãe que é feliz por ter bens materiais e ver os filhos perdidos. Não conheço. Se ele é cristão verdadeiramente, ele é alguém que se dobra diante de Deus e faz como a mãe de Santo Agostinho, ou tem a mesma atitude da mulher cananeia. Estão lembrados? A filha dela estava endemoniada horrivelmente dentro de casa. Enquanto ela não resolveu o problema da filha dela, ela não cessou de buscar Jesus. Por quê? Porque ela entendia pela graça comum, que ela não era convertida, eu creio, antes de ir atrás de Jesus. Ela ouviu falar dele, que quando o Evangelho entra dentro de casa, as relações interpessoais são restauradas. Segundo, que coração é esse dos pais convertidos aos filhos? São pais que ensinam os filhos no caminho em que devem andar. Você já ouviu isso em muito canto? Eu já ouvi isso muito e foi muito bom para a minha vida. Não é nenhuma novidade o que eu estou pregando aqui para você, mas eu gostaria de lhe alertar sobre algumas coisas. Não é nenhuma novidade o que eu vou dizer aqui, mas a nossa cultura, a nossa sociedade está perdida. A sociedade onde nós estamos inseridos é uma sociedade confusa. Em que, pastor? Inseridas ou entregues a filosofias humanísticas. A sociedade onde nós estamos inseridos tem produzido pais confusos.
mas ao mesmo tempo tem produzido jovens perdidos. Os pais estão confusos, os jovens estão perdidos. E você me perguntaria por quê? Porque nós estamos, irmãos, agarrados ou presos a uma teia de uma cultura que promove os excessos. Nós estamos presos em uma cultura, irmãos, que escarnece das virtudes. Nós estamos presos numa cultura que empurra quase todos nós para a mediocridade. Permita-me um parênteses aqui. Eu não consigo conciliar na minha mente, não digere no meu estômago, o fato de saber que alguns cristãos se deleitam no BBB. Não consegue entrar no meu coração. Não sei, né? Não consigo entrar. Você me perguntaria, pastor, como os pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar? Primeiro, nossos filhos precisam de modelos, mais do que discurso. Seu filho, meu filho, nossos filhos precisam ver em nós o modelo a ser seguido. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. A vida, irmãos, é como se fosse uma peça teatral. Nossos filhos, eles estão na plateia. Nós no palco. Através das nossas atitudes, ou eles nos rejeitam, ou eles nos aplaudem. Então, como ensinar? Em primeiro lugar, os filhos precisam de modelos, mais do que discursos. Segundo, de exemplos, e não de palavras. Terceiro, de paradigmas, e não de imposições. Eu poderia passar aqui a noite toda falando sobre esse ponto, que o dos pais ensina os filhos no caminho que devem andar, se eles são pais convertidos. Mas eu gostaria de destacar apenas 3. É obrigação nossa, como pais cristãos, ensinar os nossos filhos e filhas que o homem ou a mulher infiel à aliança conjugal, com certeza, ela vai colher amargas consequências dentro do lar. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Nós temos, irmãos, que ensinar aos nossos filhos que as nossas vidas como modelos, se isso, irmãos, fosse verdade na nossa vida, como seria bom. Eu sei que em muitos são, mas que isso se torne uma realidade. Que nossas vidas como pais, como modelos, sejam impactantes na vida dos nossos filhos, a ponto deles serem inseridos num ambiente hostil e permanecerem crentes. Eu me encanto com a história de Moisés, pela forma como a mãe de Moisés conseguiu impregnar na mente de Moisés valores do reino. Mas me encanto também com Ana, a mãe de Samuel, porque ela tinha prometido a Deus que quando Samuel fosse desmamado, ela entregaria ele aos cuidados de Eli. E não precisa lhe dizer o que eu vou dizer aqui, que a casa de Eli era um ambiente hostil. Eli era um pai meio bonachão, e os filhos de Eli não serviam de companhia para ninguém não. E Ana pega, irmãos, aquele menino com 3 ou 4 anos de idade e entrega aquele sacerdote para ser cuidado por ele. E eu me perguntaria por quê? Sabe por quê? Porque em 3 ou 4 anos ela ministrou sobre a vida do filho dela. E ela consagrou aquele menino a Deus. Sabe o que ela disse aos céus? Sabe o que Ana disse aos céus? Que aquele menino, Samuel, era mais filho de Deus do que dela. E ela pediu a Deus para que cuidasse dele. E essa deve ser a nossa oração pelos nossos filhos. Existe alguém que ama mais nossos filhos do que nós, pais? Deus. Então, desde cedo, peça a Deus para cuidar dos seus filhos, porque nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Foi isso que Ana fez. Então, pais convertidos aos filhos são pais que ensinam os filhos no caminho em quem deve andar. Já disse aqui, né? Ensinar no caminho não é apontar o caminho, é ir com o filho.
Alguém já disse que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a melhor forma de ensinar. Agora deixe-me lhe dizer aqui uma palavra específica para os pais. Pai e mãe. É necessário que a gente honre mais Deus do que nossos filhos. O que é que eu estou querendo dizer? Que nós temos que discipular os nossos filhos, mas ao mesmo tempo também temos que discipliná-lo. Porque se a gente discipular sem disciplinar, significa transmitir uma mensagem enganosa. Significa dizer que o nosso ensino é da boca para fora e talvez hipócrita. A ausência de disciplina dentro do lar esvazia o discipulado do seu vigor. Mas ao mesmo tempo que nós devemos discipular, nós também devemos disciplinar só quando discipularmos. Porque se nós não mostrarmos aos nossos filhos como eles devem fazer, quando nós disciplinarmos eles sem o discipulado, isso provoca ira no coração deles. Não adianta nós dizermos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Terceiro ponto sobre pais que têm o coração convertido aos filhos. São pais que amam os filhos incondicionalmente. Eu conheço muitos pais que não amam os filhos. Eles amam o sucesso dos filhos. Os filhos para esses pais que não são convertidos, verdadeiramente aos filhos, os filhos para ele não são galardões, ou seja, não são recompensas, não são bênçãos, são simplesmente troféus. Eles exibem seus filhos como troféus da sua própria vaidade. Eu gostaria de dizer algo aqui muito importante aos pais e mães que estão me ouvindo. Todos os nossos filhos estão sujeitos, mesmo cristãos, a pecar. Todos os nossos filhos estão sujeitos a cair. Todos os nossos filhos estão sujeitos a fracassar. Todos os nossos filhos podem, em algum momento da vida dele, não corresponder às expectativas dos pais. Quer um exemplo bíblico disso? O filho pródigo. Pegou antecipadamente tudo quanto tinha, gastou com meretrizes, foi morar numa pocilga, mas de repente ele lembrou-se que existia alguém que o amava incondicionalmente. Que existia alguém que ele poderia voltar. Mesmo para ser um jornaleiro, mesmo para ser um trabalhador, parece que ele não conhecia o pai dele direito, né? E quando ele retorna, ele é recebido com festa pelo pai, com um abraço, com um beijo, com sandália nova, com anel no dedo, com um churrasco. Por quê? Porque o amor daquele pai pelo filho não era um amor irresponsável, não, mas era um amor incondicional. É assim que nós temos que amar nossos filhos, sabe por quê? Porque foi assim que Deus nos amou. A gente não faz a oração do Pai Nosso, não como uma reza, mas como orientação, e a gente começa a oração do Pai Nosso chamando Deus de quê? De Pai. Mas Ele foi e é nosso Pai, mesmo com nossas falhas, foi nos dito aqui na introdução desse culto. Pecados foram perdoados, pecados foram anulados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, do Filho dele, mas esse Pai nos ama incondicionalmente. O que é que eu aprendo aqui quando eu digo que pais que têm o coração convertido aos filhos, amam os filhos incondicionalmente? O que é que eu aprendo aqui? O lar deve ser um lugar de recomeços. O lar deve ser um lugar de segundas oportunidades. O filho pródigo sentiu isso na pele e ele gostou. Outra coisa importante de um pai que tem o coração convertido a seus filhos ou de uma mãe. Qual, pastor? Quarto ponto. São pais que têm um canal de comunicação aberta com os seus filhos. Interessante, irmãos. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, que a comunicação, ela é o oxigênio da família. Sem comunicação,
a família morre. Eu não sei o pastor Jorge, eu não sei o pastor James, eu não sei Janeide, eu não sei os irmãos que pregaram aqui. Como eu tenho dificuldade de interagir com máquinas. Com luzes, com câmeras, né? Com aparelhos celulares, com cadeiras vazias, com uma igreja vazia. Eu tenho dificuldade de interagir. Mas interessante que muitos pais preferem uma conversa virtual de 2, 3 horas do que uma conversa de 5 minutos com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo. Eu não consigo entender isso. Interessante, né? A nossa geração, ela é especialista na interação com as máquinas. Mas ao mesmo tempo, nós nos tornamos desajeitados nos relacionamentos interpessoais. Há pessoas, irmãos, dentro de casa, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, conversando pelo WhatsApp. Se o oxigênio, aliás, se a comunicação é o oxigênio da família, como está essa família? Não se comunica mais. Interessante que muitas vezes nós temos mais relacionamento com estranhos do que com a nossa família. Nós somos mais sensíveis, nós somos mais polidos, nós somos mais educados com os que estão do lado de fora da nossa família do que com a nossa própria família. Infelizmente, irmãos. Então, olha, um pai e uma mãe que tem o coração convertido aos filhos, ela tem um canal aberto com eles. Eles sabem que pode procurá-lo, se abrir, conversar. Quinto ponto. Quem são esses pais e mães que possuem o coração convertido aos filhos? Quinto ponto. São pais que perdoam seus filhos. Meus irmãos, eu vejo muita gente falar em família blindada. Olha, minha família é blindada. Meu casamento é blindado. Meus filhos são blindados. Não existe isso não. Não existe cônjuges, não existe casamento, não existe filho perfeito. Abra os ouvidos para o que eu vou dizer aqui. Em toda família há falhas. Em toda família, sem exceção, há falhas. E se nós vivemos em famílias, não haverá relacionamento saudável sem o exercício do perdão. Se nós somos pessoas que temos dificuldade de perdoar, ô irmão, a nossa família, a nossa casa será um tédio. Se não há exercício do perdão entre pais e filhos e pais, essa família ela não caminha. Ela pode até promover churrascos, ela pode até promover festas, mas ela não viverá jamais em harmonia. E infelizmente há pais que cobram, mas nunca elogiam. Infelizmente há pais que disciplina, mas nunca dá carinho. Infelizmente há pais e mães que apontam os erros, mas nunca destaca os acertos. Eu não vou dizer qual. Um dos meus filhos era considerado, ou considerada, né, o melhor aluno da escola que ela ou ele estudava. E um dia minha mãe era quem ensinava lições a um desses meus filhos. E tinha uma gravura de um bife. E estava em cima, bife. E ela ensinando, minha mãe ensinando a um dos meus filhos. Ou das minhas filhas, né? B-I-B-F-F-E, bife. B-I-B-F-F-E, bife. B-I-B-F-F-E, bife. B-I-B, sozinho agora, B-I-B-F-F-E. É o quê? Que está escrito carne. Nunca foi um Einstein, ou um Einstein, né? Não era a criatura mais inteligente do mundo, embora o diretor dissesse que era o melhor aluno ou aluna da classe. Eu sabia que não era. Mas eu sempre os amei. Não eram troféus, nunca foram troféus. Eu sei que é assim com você também. Interessante, irmãos, que perdão
não é complacência com o erro, não é uma carta aberta para a desobediência, não. O que é perdão, pastor? Porque o perdão tem que ser exercido. Por quê? Porque o perdão ele restaura o faltoso. Porque o perdão dá nova oportunidade ao faltoso. O perdão cura feridas. O perdão sara mágoas. O perdão faz uma faxina na mente. O perdão limpa a alma. Meu irmão, o perdão cura as memórias. Então eu não sei, possivelmente há alguém aqui de forma remota, me acompanhando, que você está divorciado dos seus filhos. Ou existem filhos aqui que são divorciados dos pais. Exerça o perdão. Dê oportunidade a seu pai, a sua mãe. Dê mais uma oportunidade. Não importa o que passou. Não carrega essa ferida, não carrega essa mágoa. Sabe quem sofre? Você que não perdoa. Na realidade, o prisioneiro disso tudo não é a pessoa que você não perdoa, não, é você. Porque para onde você for, pode ir para onde for, pode morar onde for, essa pessoa que você não perdoou vai com você. O perdão, ele tem esse poder, vou repetir, de restaurar o faltoso, de dar-lhe uma nova oportunidade, de curar feridas, de sarar mágoas, de fazer uma faxina na mente, de limpar a alma e de curar as memórias. Agora aqui, rapidamente, eu gostaria de falar sobre quem são os filhos convertidos aos pais. Se o Evangelho está no nosso lar, os pais têm os corações convertidos aos seus filhos. Mas se o Evangelho está no nosso lar, os filhos, cristãos evidentemente, têm os corações convertidos aos pais. Como agem esses filhos? Como eles são? Primeiro ponto. São filhos que obedecem aos pais no temor do Senhor. Eu poderia lhe dizer algo aqui, talvez você saiba. Os pais são autoridades delegadas por Deus na vida dos filhos. Independente do grau de instrução dele, independente da idade dele, independente de quem quer que ele seja, os nossos pais são autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida, sobre a vida dos filhos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Desobedecer aos pais é insurgir-se contra Deus, é se levantar contra Deus. Toda vez que você, de forma ilícita, desobedece a seus pais, você está se levantando contra o próprio Deus. Você poderia me perguntar, pastor, por que de forma ilícita? Porque é uma forma lícita de desobedecer aos pais. Se seu pai pede algo a você, que vai de encontro à palavra do Senhor, você não deve obedecê-lo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se seu pai, mesmo não sendo cristão, lhe dá uma ordem ou um conselho que não vai de encontro à palavra do Senhor, mesmo não sendo cristão, seu pai ou sua mãe, se você se levanta contra ele ou ela, você está se levantando contra o próprio Deus. Então, filhos que têm o coração convertido aos pais, são filhos que obedecem aos pais no temor do Senhor. Segundo, são filhos que honram os pais. Interessante, irmãos, uma coisa é obedecer, outra coisa bem diferente é honrar. Eu vou tentar explicar. Pode ser que eu ou você obedeça, por exemplo, um guarda de trânsito com medo de ser multado. Mas logo que ele sai, você torna a desobedecer. Vai em alta velocidade, tira o cinto, porque na realidade você não o honra, você o obedece na presença, mas você não o honra. Da mesma maneira, seu patrão, você pode até obedecer seu patrão, quando ele está presente, mas quando ele sai, você começa a falar mal dele, mata horas, não faz o serviço direito. Por quê? Porque você não o honra, embora obedeça em algum momento. Então, quando eu digo aqui que são filhos que não só obedecem, mas honram os pais, eu estou dizendo o seguinte, que honrar é enaltecer, honrar é falar bem, honrar é exaltá-lo. Em outras palavras,
Honrar é fazer tudo para a alegria dos seus pais. E você me perguntaria, pastor, qual o benefício disso tudo? De um filho obedecer, mas ao mesmo tempo honrar os pais. Simples. Se os filhos honrassem verdadeiramente os pais, eles seriam poupados de sofrimentos. Se os filhos verdadeiramente honrassem os pais, eles seriam poupados de lágrimas. Eles seriam poupados de perdas. Alguém já disse, eu não lembro quem, o seguinte, que mãe é a protetora dos jardins. E é verdade. Quantos de nós estamos aqui, tomamos decisões erradas, batemos com a cabeça, com a cara na parede, perdão, e vem aquela frase que nunca sai da mente, né? Ah, se eu tivesse ouvido meu pai ou minha mãe, e minha mãe, eu não estaria assim. Por que filhos ainda dizem isso hoje? Porque não honram os pais. Às vezes a gente honra os amigos, né? Os coleguinhas de turma, mas pai e mãe, infelizmente, não honram. Mas os filhos que têm os corações convertidos aos pais, eles obedecem e eles honram. Terceiro lugar, são filhos gratos aos pais. Irmãos, tem dois pecados, aí é uma opinião particular, você não precisa concordar. Há dois pecados, eu não estou dizendo que são os mais graves, me entenda, mas há dois pecados na vida de um filho de Adão que me espanta. Primeiro, a inveja. Segundo, a ingratidão. Filhos que têm o coração convertido aos pais, eles são filhos gratos. A ingratidão é uma atitude desumana. Vou lhe dar aí, talvez 15, 20 segundos, para você pensar quanto esforço, ou quantos esforços não foram desprendidos pelos seus pais por você. Pense aí. Quantos sacrifícios, quantas noites de sono, quanto suor, quanta lágrima derramada, seu pai e sua mãe não desprendeu para você estar aqui hoje. Já pensou sobre isso? E infelizmente hoje a gente vê muitos pais lançados no esquecimento. Há filhos que estão muito mais preocupados com a morte dos pais para saber quanto vão herdar, o que vão herdar, do que com a sua vida. Eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite, a todos nós. Aproveite as oportunidades. Interessante, dia 3 de abril, né, bem próximo agora, minha mãe vai completar 94 anos. É muito tempo, né, irmão? E humanamente falando, com os pés no chão, eu tenho que dizer algo que me magoa, eu não tenho mais muito tempo com ela. Resta pouco tempo, é a verdade. Talvez até eu vá primeiro do que ela, não sei, irmãos. Já disse aqui, a manutenção da minha vida biológica e da sua não depende de você. Mas eu gostaria de lhe dizer isso aí, o pouco tempo que nos resta, que a gente aproveite sendo gratos aos nossos pais. Não deixe para fazer homenagem póstuma. Não deixe para mandar flores quando ele não puder mais cheirar ou ela. Não deixe para colocar em letras garrafais o que você sente por ela no dia do enterro ou por ele. Não, faça agora, seja grato, mostre gratidão a seus pais. E por fim, quarto ponto sobre os filhos que têm o coração convertido aos pais, são filhos que cuidam dos pais. Interessante, né? Nós vivemos em uma sociedade que cultua o corpo, que cultua o belo. Eu não sei, pergunte a 10 pessoas da nossa sociedade quem é feliz por envelhecer.
Eu acho que talvez 9 vai dizer a você que não é. Por quê? Porque nós estamos numa geração que cultua o corpo e cultua e ama aquilo que é belo. Mas ao mesmo tempo é inegável que existe uma corrida de toda a nossa sociedade para a terceira idade. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a velhice é uma realidade inegável, que a velhice é uma realidade indisfarçável, que a velhice é uma realidade incontornável. Nós estamos envelhecendo. De repente, irmãos, à medida que o tempo avança, o tempo vai esculpindo em nossa face, né? Rugas profundas. Nossas pernas vão ficando bambas. Nossos joelhos vão ficando trôpegos. Nossos músculos vão ficando flácidos. Nossas mãos vão ficando decaídas. E nossos olhos vão ficando embaçados. Aí, os que estão ficando velhos olham para a velhice e dizem: quem vai cuidar de mim? Filhos convertidos aos pais, cuidam deles, principalmente, abra seus ouvidos, na velhice. Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Se você for em asilos para idosos, a maioria dos idosos que lá estão, a maior dor que eles têm, sabe onde é? Não é no corpo, não é dor física, é dor na alma, é dor de ter sido abandonado ou abandonada. Portanto, nessa noite, pense sobre isso. Será que como os pais e como as mães, o nosso coração é convertido aos filhos? E será que como os filhos cristãos, os nossos corações estão convertidos aos pais? Eu gostaria nessa noite de brevemente ler uma citação de um livro. O título do livro é Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur. Ele escreve o seguinte, olha, preste atenção, irmãos, é que a gente conclui, por favor. Pais, se vocês falharem em ensinar seus filhos a temerem Deus, o diabo ensinará a odiá-lo. Se você deixar de ensiná-los a proteger suas mentes, o diabo os ensinará a ter uma mente corrompida. Se você deixar de ensiná-los a obedecer aos pais, o diabo os ensinará a se rebelar e a partir do coração deles. Se você deixar de ensiná-los a escolher cuidadosamente suas companhias, o diabo escolherá as companhias deles. Se você deixar de ensiná-los a controlar suas paixões, o diabo os ensinará a satisfazê-las. Se você deixar de ensiná-los a desfrutar seus próprios cônjuges, o diabo o ensinará a destruir seus casamentos. Se você deixar de ensiná-los a vigiar suas palavras, o diabo encherá a boca deles de imundície. Se você deixar de ensiná-los a perseverar em seu trabalho, o diabo fará da preguiça deles um instrumento do inferno. Se você deixar de ensiná-los a administrar seu dinheiro, o diabo os ensinará a esbanjá-lo em uma vida descontrolada. E se você deixar de ensiná-los a amar seu próximo, o diabo os ensinará a somente amar a si mesmo. Que Deus nessa noite, meus irmãos, continue, ou quem sabe comece, a transformar a nossa vida a partir das nossas famílias. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.